Afinaí está começando mais um episódio, hoje, comigo e com essas duas ilustres pessoas aqui do meu lado, Gabriel e Jean. Que prazer. Prazer é todo meu, prazer inenarrável. Prazer inenarrável. E qual é o vosso nome, senhor? Sou Vinícius Facchinetti, sou luthier de violinos há 22 anos. Hoje atuo na Itália e aqui no Brasil com vários parceiros. Mas sou natural do Espírito Santo, depois fui morar em Tatuí, depois agora estou na região de Pádua, na Itália, e rodando o mundo, que é o que eu acho que eu mais gosto de fazer. Que maravilhoso. E pra você que começou a assistir agora o episódio, se você é músico, inscreva-se no canal, ou aspirante a músico, inscreva-se no canal. Esse é um podcast dedicado a músicos, especialmente de cordas friccionadas, mas de todos os segmentos. E o melhor comentário feito nos primeiros 7 dias depois que esse podcast for postado vai estar concorrendo a 2 jogos de corda ou um voucher em valor equivalente, patrocinado pelo Pela senhor Oliver. Oliver Strings. Pelo senhor Oli. Meu nome é Gabriel Oliveira, para quem não sabe, sou fundador aqui da Oliver Strings e também do Afinaí e da orquestra também. Maravilha. E de várias outras coisas secretas que não pode falar ainda. Pois é. E hoje nós temos aqui Vinícius Facchinetti, que é um dos maiores luthiers brasileiros vivos nesse exato momento. E a minha pergunta é, o que você veio fazer no Brasil, cara? Vim visitar alguns amigos, vim trabalhar, vim fazer um monte de coisa. Estava esperando uns containers, umas coisas assim. Chegou agora. Porque chegou agora, exatamente. E porque assim, o Brasil é o meu país, mesmo tendo a nacionalidade italiana, mas o Brasil é o meu país, a minha raiz. Isso faz falta essa risada que você dá, isso faz falta. Então, eu Mas vim pra cá. os italianos também dão risada alta. Risada alta, mas não tem o carisma, né? Ah. Vamos falar assim, não tem esse carisma, não tem jeito. Então, mas vim visitar os amigos, vim trazer instrumentos, vim encontrar os meus clientes, então mantenho ainda uma boa cartela de clientes aqui no Brasil. Ô, E Vini. parceiros e amigos, né? Ô Vini, o que você foi fazer na Itália? Por que você mudou para Itália, cara? O Brasil parece que perdeu um luthier aí top. Quando eu decidi mudar, foi uma decisão complexa, porque eu tinha um emprego bastante satisfatório no Conservatório de Tatuí, como professor de luteria. Quando eu decidi mudar, claro, foi um convencimento também com a minha esposa, vamos, nossos filhos eram pequenos, e eu queria evoluir como profissional. E hoje, depois de 3 anos fixo lá, porque antes eu ficava indo e voltando, eu senti que realmente o trabalho dá uma boa diferença. Você está no meio dos grandes. Quando a gente está no meio dos grandes, Sim. a gente evolui. E hoje, talvez eu esteja um pouco mais chato em coisas que às vezes a gente deixava passar. Tipo o que você O acha? setup é uma coisa que me incomoda. Eu vejo alguns que é colegas. setup? O que é o setup? São os ajustes finos. Que o que a gente chama, quando a gente pega um violino, nossa, como é fácil de tocar. Esse tipo de coisa que é altura de cavalete, espelho, alma, tudo isso a gente Eu sou começa a prova ficar criterioso. viva que hoje eu toquei num instrumento seu recente, Ah, novo, né? Que você acabou Sim. de fazer, e em um já 2019. sim. Eu Tem falei, diferença? nossa, parece que esse é mais fácil de afinar, tal, as notas saem mais Exato. fácil. Eu ainda toco desafinado, mas parece que fica, Mas agora não é culpa do violino. fica um pouco mais fácil de afinar, fica Exato. É mais exatamente, gostoso de exatamente tocar. isso. Então eu fiquei muito criterioso. Você tem colegas de trabalho com nível alto, automaticamente você quer Tá, no ir mesmo naquele nível pelo caminho. menos. Sim. Então foi uma das coisas que eu fui buscar lá. Buscar exatamente essa evolução profissional. Você sei que tem enricou algum- lá? Fala, Fiz o fala. quê? Fiz o Você quê? enricou lá? Claro que não. É claro, né? O cara cobrava Mas- 30 mil reais no violino e chega lá 30 mil euros. Do Pronto, nada, pronto. 6 vezes mais. Só converte. Eu vivo bem, vamos dizer assim. Eu vivo muito bem. Assim, vamos falar, a gente brincou outro dia falando com o Gabriel, a gente lembrando das nossas raízes, da onde a gente nasceu, onde cresceu. Os valores que eu falei são E- hipotéticos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas lembrando de onde eu nasci, poxa, eu vim do Espírito Santo, uma cidade pequenininha, hoje consegui me estabelecer na Itália. Porque, outra coisa, estabelecer na Itália como um profissional de luteria. Profissional tem que ter empresa aberta, trabalhar dentro de alguns critérios, né? Então, essa é uma outra No realidade. país Realmente, da loteria. no país da luteria, exato. Eu não moro em Cremona, porque também é uma opção de não estar em Cremona. Estou um pouquinho afastado, mas muito mais próximo a Veneza. Mas realmente me dá sei lá, até pensamento de como eu cresci e evoluí. Acho que você também viu a loja desse tamanho aqui. O João, o Jean como cresceu no sentido de
tudo que você está fazendo. Então isso eu acho que a gente tem uma resposta positiva pelo que a gente fez, sabe? Sim, sim. Então é isso. E as Você, viagens? tem algumas pessoas que entrou nesse assunto, e eu sei que tem gente que vai gostar disso, que é, tem alguns ajustes que facilitam tocar. Sim. Quais exatamente são esses ajustes que você acha que são talvez negligenciados no nível que você está falando aqui no Brasil? Por exemplo, a curvatura de cavalete é uma, altura de Então, não cordas. estamos falando nem de altura, não, da A curvatura. curvatura. Não tem um padrão já? Aquilo lá e pronto, acabou? Existem padrões, mas muita gente não faz o padrão. Mas o Tá. problema, vamos dizer assim, existe um padrão de curva para um estudante e um padrão de curva para um profissional. Senão uma pessoa fica com o arco balançando assim porque a curva está muito longa. E um músico estudante precisa de uma curvatura Mais maior acentuada. para que ele consiga entender e dar tempo dele raciocinar que cada corda tem a sua... Pra não ficar esbarrando. Nos esbarrar, exatamente. Então, pensar isso, pestana, as cravelhas, imagina, tá tocando a cravelha e volta. São ajustes básicos que eu acho que a gente tem que fazer. E uma coisa importante, o músico precisa aprender a olhar, precisa mesmo. Existem vários e vários músicos que chegam com problemas tão simples e negligenciado também pelo músico. Essa é uma coisa que a gente tem Pelo que... professor, às vezes, que vai deixando. Claro, claro. E muitas vezes o professor no Brasil nem tem um conhecimento específico para poder identificar esses pequenos problemas. Ou leva em consideração que aquilo vai ser um gasto muito para o aluno e fala assim, nem vou falar porque... Porque às vezes é aquilo lá, o aluno chega com um instrumento baratinho que comprou no Mercado Livre lá, sem ajuste. Sim. Fala, pô, a condição dele é comprar um instrumento X, e ainda vai ter que levar para o luthier, vai sair o dobro. Por isso que é legal procurar sempre um local que já tem um instrumento ajustado. Isso não tem... Porque assim, você já compra... Porque as pessoas não entram na cabeça, eu comprei um violino, mas eu vou ter que gastar agora mais metade do R$300. preço do violino. Exato. O preço do violino, para ajustar, não entra muito sentido. Então, quando você pode comprar um violino ajustado, é um sonho, né? É um sonho. E onde realmente. normalmente as pessoas podem comprar? Porque assim, você entra no Mercado Livre e vai comprar, não vem ajustado. Não Você vem. vai na loja lá de Pindamonhangaba da Serra, que tem os instrumentos lá, tem um saxofone e o violino do lado, o violino não vem ajustado. Exatamente. Não vem. Então, eu tenho uma equipe que eu trabalho fazendo ajuste para lojas. A Oliver é uma, por exemplo. Hora da propaganda. A Oliver é uma loja que a gente Nem montou uma equipe, fez uma coisa para atender realmente o músico que está iniciando, principalmente, e com o violino ajustado é o primeiro passo para você conseguir tocar. Então, calma, você montou uma equipe de luthiers. De luthiers. Foram a maioria meus ex-alunos, eu que montei para que fizesse um ajuste, porque chegam 500, 600 violinos de uma vez, então a gente tem que ajustar, e sozinho é melhor com uma equipe, você consegue dar atenção realmente a cada peça. E aí E essa agora- equipe ajusta todos os violinos que chegam aqui, por Todos os exemplo. violinos que chegam aqui. Agora tá chegando mais de 1.200. Tá descarregando um container hoje, agora. Nesse exato momento eu vou gravar vídeo. Olha lá no nosso Instagram da Oliver, vai ter vídeo. Tá chegando o número 13 agora. Segunda-feira, hoje é sábado, segunda-feira chega mais um container. Número 14. O 14. Ao total, mais de 1.200 instrumentos. Nesses que estarão dois a containers. pronta entrega ajustados. Então é um E desafio. quanto tempo demora pra... Beleza, chegou hoje e vai chegar mais na segunda-feira. Sim. Quanto tempo esses violinos estão prontos e no site para vender, por exemplo? Ou aqui na loja para vender? Quando chega, a gente confere eles para ver se veio no mesmo padrão. Aí a gente já anuncia, já pode subir o estoque. Né? Chegou hoje, segunda a gente vai estar corrido também, porque acumula pedido. Então na terça-feira a gente já vai estar subindo. Né? Instrumento, case, arco. A gente já tem alguma coisa em estoque, então são um ou outro que está zerado, mas mesmo assim a gente já pode subir. Porque a gente também, além da equipe externa, que vem fazer o ajuste aqui, tem uma equipe menorzinha aqui que consegue fazer o ajuste já enviado no mesmo Eu dia. vi uma das liotaias lá embaixo trabalhando, super Sim. cuidado, super... Ainda a gente não tem nenhum luthier liutaia formado. A gente tem a pessoa que a gente treinou, um colaborador que a gente treinou para fazer especificamente o ajuste. Né? E isso ajuda muito, porque aprende... É Aprende ajuste. demais. Sabe só. que faz muito tempo que Só eu quero emplacar uma nova profissão no Brasil. Hum. Que já existe, mas não tem nome adequado. Qual é? Eu acho que você já escutou esse nome, que talvez eu já tenha falado. Prova. Eu acho que eu já sei o que você vai falar. Cara, eu tenho o Fábio Vanini, que é um outro amigo meu luthier, outro amigo nosso luthier, que eu falo, cara, e ele tem um curso de luteria, não sei o que, cara, você tem que usar esse nome pro seu curso, que é ajustier. Eu usei muito. Com certeza, cara. Adoro esse nome. Cara, é maravilhoso, porque assim,
Precisa, Explica exatamente o que que é. precisa de gente que por exemplo, vamos pensar o Brasil como um país continente. O Brasil tem gente tocando violino em todo o território. Não tem gente que possa ajustar o violino. Que Claro, é a vamos maior falar, demanda. A São maior demanda Paulo- não é por gente que faz violino. Não, Exatamente. a maior demanda É como se de fosse ajuste. o graduado, o tecnólogo ali, o cara que faz o curso técnico para fazer aquela função e acabou. Exato. Mas eu Não conheço precisa- várias pessoas que se especializaram só em Ajuste. manutenção, ajuste. E pessoas que realmente começaram porque não tinha ninguém que poderiam levar o violino. Então, o ajuste também é O que importante, você pensa tá? sobre isso aí? Poderia ter. Não, tem que ter. Tem que ter, né? No fim das contas, tem que ter. Mas Por isso que o que curso do sofre Fábio um Vanini foi preconceito maravilhoso. quem só faz ajuste? Olha, sofre. Sofre, não existe uma sofre? mentalidade antiga. Existe uma mentalidade antiga. Claro que existem pessoas que fazem um trabalho medíocre, tá? Existem. Sim. Mas a questão é o seguinte: Como em qualquer outra o profissão. ajustier, vamos brincar dessa nova Aham. profissão que a gente está criando aqui. O ajustier, ele também tem que ter respeito para não pegar alguma coisa que seja de Acima alto do que ele valor, pode acima do fazer. que ele pode fazer. Só Exato. isso. Saber o seu nível. Assim como se o luthier tivesse também. Como esse luthier, nome, Dependendo do Claro. luthier, ele não vai pegar um vilhome e Exato. mexer como se Não. fosse um violino. Exatamente. se tivesse esse nome consolidado, né? A gente tá falando de ajustier, mas vou inventar Você- um nome mais bonito assim, né? Não é que ajuste eu acho legal, porque você Não. profissionaliza a parada. Mas Exato. o Aí a Fábio, pessoa não vai falar que é luthier, igual, por exemplo, não entendo nada desse assunto, mas um técnico de enfermagem falar que é médico. É. Apesar de fazer muita coisa que um médico precisa E às fazer, vezes melhor até. até melhor. Naquela especificidade. Exatamente. Então ele não pode falar que é Exato. médico porque ele não Porque fez a graduação que Um precisa. exemplo disso igual de o ajuste luthier. eu conheço muito músico, não luthier, sim. que faz ajustes básicos melhor que muito luthier. Porque também. o do setup. Eu também assim, conheço. porque Eu também conheço. o cara, São curiosos, né? Estudiosos. ele estuda pra caramba Sabe o que e precisa? ele sabe exatamente o que ele precisa na Exato. mão e no ouvido. Exato. E ele vai dando toquinho na arma, vai cavalete isso, cavalete aquilo, até Exatamente. chega no ponto legal. Quando o Vinícius me Mas- conheceu, eu mostrei pra ele. Ó, eu que faço esse cavalete aqui. Lembra, não sei cara? se você lembra. Lembra? Não foi lá no Sobrado ainda? Foi no Sobrado, Sobrado, lá. lembro sim. Foi lá na garagenzinha Então, lá. eu vou falar, quando eu era moleque, tá, 20 anos, a gente está com sangue nos olhos, está estudando, você quer que todo mundo vá, acha que tem que estudar. Eu criticava algumas pessoas no sentido, ajustier, tinha essa mania. Quando você vai amadurecendo... Ah, vamos é dizer usado como pejorativo, ajustier? Era. Putz, muito. ok. Hoje talvez Por ainda isso seja. que eu é penso, menor, talvez teria que mudar o nome, porque o a conceito gente já usava tá um pouco instalado. Esse é pejorativo. Automaticamente eu fui amadurecendo, convivendo, viajei o Brasil inteiro, de Manaus a Porto Alegre. Então, assim, automaticamente você vê que realmente precisa do ajustier. Precisa da pessoa. E muito luthier critica porque acha que está perdendo trabalho, esse tipo de coisa. Você não vai perder trabalho pela demanda que o Brasil está aumentando. Não tem profissional competente que possa realizar um trabalho. E na Europa, a gente vê, eu visitando lojas, tem sempre uma pessoa que cuida de ajuste, que não é um lutaio, mas é uma pessoa que cuida de ajuste. E muitas vezes se faz melhor do que um luthier profissional. Melhor, não é esquisito, porque você faz tantos. Exato. Na Europa isso é bem visto ou é Acho que faz também- parte do Faz trabalho parte, do ateliê. Faz parte já. Faz parte também. Já faz parte. Por exemplo, várias lojas têm uma pessoa específica que a gente chama de o nosso colaborador, que faz o ajuste e pronto. Não chama nem, no às final vezes, das de lutaio. contas, o que lucra, que rende mais? Construir um instrumento e vender ou o cara trabalhar só com um ajuste? São Construir instrumento e vender com as certeza. duas coisas, mas eu acho que ainda o construir e vender, sim, é mais. Só que no trabalho, porque o ateliê é uma empresa que você precisa girar, precisa fazer coisa. O dinheiro mais rápido vem de ajustes. Entendeu? Então, assim, é muito mais rápido. Você começa a estudar luteria, para você ter um ganho significativo, vai demorar anos. E anos. aí, não, E a manutenção, não. só para eu entender, para construir um instrumento, um violino, quanto tempo? Um profissional, um mês de trabalho, um mês e meio, constrói um violino. Um profissional. Um É profissional. como um músico profissional, preparar um concerto. O cara já tá anos lá. Se o seu violino tá demorando um ano é por causa de fila de espera, não necessariamente Exatamente. Porque você faz e em forma de negociação também. É, pessoa você vai vai pagar em um pagando, Vai ano. pagando. Um luthier profissional normalmente tem uma fila de espera. Então, você vai negociar. É uma série de coisas. Você vai fazer um violino. Então, Se pagar à vista, você tem menos em antes de um ano. exato. Exato. É muito, a minha fila de espera é assim. É muito de acordo com a demanda de cada músico. Que eu via filas de espera, e tem colegas que fazem,
colocam na fila de espera um atrás do outro. Para minha fila, eu montei uma coisa um pouco mais democrática, porque tem músicos que, sei lá, vão fazer um mestrado, precisam de violino, vão viajar para Flexível, outro né? país. Dá É pra flexível. paga Então, o dobro e... já como aconteceram casos realmente de pessoas que pagam mais e querem um violino para Sim. amanhã. Você vai ter que se dedicar muito mais. Então, você tira tudo do seu ateliê e faz só aquilo. Existem casos e casos. Mas um profissional consegue receber um pouco do retorno do investimento que ele está fazendo com ajuste. É muito mais rápido. E E a demanda é maior. E você cria, talvez, claro, vender um instrumento, se a pessoa consegue cobrar um valor justo, vai render mais. Mas pro cara que de repente ele gosta, tem uma manualidade, ou a mulher que tem uma manualidade e que gosta da parada, e não tem um trabalho que goste, isso aqui é uma super oportunidade. Muita oportunidade. Por isso que quando nós criamos o que nós criamos, vou falar nós agora, Fábio, desculpa, o Fábio criou a ideia, foi estudar como lançar um curso online, nós tomamos muita pancada. Eu acho que eu comentei isso lá no Violino Didático. Nós tomamos realmente muita pancada de outros colegas que até não entendiam o projeto e o propósito. O propósito é capacitar até mesmo gente que já fazia. E você ensinar o respeito que a pessoa tem que ter. Então, nós criamos esse curso online, que foi assim... É verdade, porque que muitos dos alunos você diz que já está fazendo ajuste já tá na fazendo. intuição e Na não sabe intuição. exatamente. E, por exemplo, Como que faz para a pessoa comprar, caso ela queira ser... Hoje, entrar em contato com o Fábio Vanini é uma oportunidade que o curso está sendo vinculado na Hotmart. Fábio Vanini vai achar numa Fábio Vanini no Instagram. É Fábio Vanini 86, se eu não me engano, no Instagram. 86, eu não me lembrava. Fábio Vanini, ou escreve para mim, Vinícius Facchinetti, e a gente vai direcionar. Porque o Fábio não sei quando vai fazer um novo lançamento, porque é muito desgaste, você sabe disso, eu não posso nem falar. Um lançamento realmente desgasta, porque a gente quer Talvez fazer a gente faça pessoa alguma aprender. coisa aqui também, né? Vamos fazer? Claro. Estamos conversando aí, Nós gente. precisamos de parceiros, porque por isso a Fábio gente não Vanini, consegue. 7,6. 7,6. Tudo junto. A gente não consegue crescer sozinho. Não conseguimos crescer As sozinho. pessoas demoram para entender isso, né? Eu também acho. Talvez eu tenha demorado um pouquinho quando era 17, 18 anos. Depois você vai amadurecer, vai ver que você precisa de pontos de apoio de parceiros. Precisa de gente. Sozinho, eu não tenho como abraçar uma árvore grande sozinho. E imagina, se a pessoa mora, eu brinquei de Pindamonhangaba da Serra, nem sei se existe essa cidade, espero que não, é hipotético. Mas quantas pessoas tem nesse lugar, seja lá onde for, onde você mora, que está assistindo, nas igrejas, nos projetos sociais, nas escolas que estão tocando instrumentos e sofrendo para tocar instrumentos e nem sabem que existe ajuste. Nem sabe porque está Cara, sofrendo. Né? quantas vezes eu já escutei assim, tá doendo para tocar violino porque você ainda não tem calo. Cara, eu vi isso com violão. Não existe doer para pressionar a corda do violino. Não no violão talvez sim, mas no violino isso não existe. Não pode. É contraditório. Mas falando disso, o projeto que eu cresci, que era a Preservate, nós criamos um projeto, que acho que foi idealizado pelo Renato e a família, que era viajar o Brasil inteiro com uma van. Uma van cheia de luthiers, 5 luthiers, e a gente chegava num projeto social, numa escola, alguma coisa, trabalhava de graça durante um dia, consertava coisas, era só colocar uma alma no lugar. Ou então abaixar uma corda. Parado lá. Estava parado, às vezes, há anos, porque não tem ninguém. Por exemplo, no interior da Bahia. Para Bahia... levantar uma alma, que é um negócio de quanto tempo? Não dá 1 minuto, né? Não dá 1 minuto. Então, são coisas realmente que a gente fez, e eu tive a graça, foi 2012, a graça de viajar. Nós recebemos tanta coisa boa, e aí a gente começa a falar, explicar que precisa de ajuste. Hoje eu falo para toda escola que deveria ter um luthier ou uma pessoa especializada em ajuste. É o mínimo. Ou especializar os professores, né? Exato. Ou capacitar um professor que possa fazer. Parecido com o que a gente fez aqui, né? Exatamente. Capacitou Pegamos uma pessoa que estava se destacando no serviço que ela estava fazendo. Exato. É isso. E demos a oportunidade. Você quer? Quero. Então a gente pagou um curso. Eu acho que é o que precisa. Até acho que os conservatórios, as escolas de música, faculdades, pecam um pouco nisso, de não ensinar nada de ajuste. Nada. Porque não é nem que ensina pouco, não ensina, por exemplo, nada. O músico fica desesperado com algumas coisas que são tão simples. Assim, o cavalete saiu do lugar. Né? Então não tem quem possa ensinar. Se o professor não sabe nada... Às vezes o cavalete nem saiu do lugar, né? O cavalete só fez assim, ó. Fez assim. E aí começa a empenar. Então são coisas muito simples que eu acho que o músico pode aprender. Tem várias pessoas, músicos, que fazem bons ajustes. Conheço vários.
mas vários que não tem nem ideia Do que tá fazendo do que tá fazendo. tecnicamente. Tecnicamente, exatamente. E nessa viagem que a gente rodou o Brasil, eu percebi da deficiência que tinha. Então, por isso que eu comecei a ver que o projeto do Fábio, quando ele falou de montar um curso online, é muito louvável. Muito louvável. E quando você atende escutou muita pela gente. primeira vez, você já achou legal ou você também teve um O pé Ajustier? atrás, assim? O Ajustier? Não, quando você escutou Ah, o projeto do dele. Fábio, por O exemplo. projeto dele. Na verdade, eu não acreditava que podia dar certo, porque ensinar A online é distância. difícil. E a pandemia nos trouxe essa revolução no modo de ensinar. Na Uhum. parte pedagógica, que nós primeiros começamos a ser obrigados a ensinar no conservatório online. Mesmo lá na Itália. Não, eu estava Em aqui. Tatuí. Eu fui para a Itália também, fiz isso. Eu dei aula online no período que eu estava lá. Mas eu comecei a ter que dar aula online e ter que se reinventar. Nós tivemos que revolucionar. E eu percebi, é possível ensinar online. Porque às vezes uma pessoa só precisa de tirar uma dúvida. Eu posso usar essa cola, eu posso colar aqui, eu posso passar álcool, sabe? São coisas que a pessoa Que não precisa passa. necessariamente você estar lá Exato. fisicamente para. Ele vai passar álcool no instrumento e derrete, pronto. Não pode Então, você passar fala, álcool no instrumento. Não pode passar álcool no instrumento. Então são essas pequenas coisinhas que a gente vai falar. Quer dizer, pode, vai mas vai ter tirar- consequências. Né? Exato. Vai tirar a consequência. Caso queira retirar todo o Então, verniz do instrumento. Então é exatamente Ou isso. manchar. É possível. Então eu aprendi também muito com o curso, aprender a gravar, a interagir. E aí eu comecei. Eu não sei interagir. Que câmera? Como fazer isso? Eu comecei muito amador. No final do curso, meu curso começa, que eu trabalhei com o Fábio na parte de verniz. Então meu curso começa de um jeito e ele termina de outro. Tem uma legal, evolução tem durante evolução o processo também. ali. Então, no e processo. lá ensina, então, não só os ajustes básicos, mas verniz. A gente fez, era módulos, o Fábio começou parte de arco, parte de ajuste de violino, aí ajustes finos, que são pegar instrumentos mais refinados, e então começou também a gente aprender, Construção também ou ainda a gente não? é um sonho futuro, Fazer. mas O eu quê? tenho alunos online, Construção Ah, tá. completa do instrumento. mas eu tenho alunos online de construção, Tá. que vários no Brasil inteiro, que a gente faz videoconferências, Você e fala. dá aula também? dou aula, eu tenho alunos particulares assim a esse modo, Tá. porque qual a dificuldade de construção é ter ferramentas especializadas, Sim. que são muitas, então a gente tem uma certa dificuldade. É barato a ferramenta para luthier? Não, é um investimento alto, é um investimento alto. Eu brinco que é como se montar um consultório odontológico. É caro. É, né, eu cara? sei. Você sabe, Luthier. por isso que eu levei esse tema. Eu levei esse tema. Tem Oliver Oliver Odonto Odonto, também. tem mesmo. Eu tô ligado. Exatamente por isso que eu levei esse tema, que é bem no seu segmento Mas assim, também. para quem quer, por exemplo, começar a ajustar. E as ferramentas são bem mais... Quanto muitas tempo? a gente pode aprender, muitas a gente pode fazer em casa também, ferramentas. A pessoa fazer um ajuste para Decente. iniciante, intermediário, decente, que fique legal. Quanto tempo Mas, ela por precisa exemplo, estudar? Um O que ela curso precisa fazer? possível, vamos falar desse nossa nova profissão que a gente vai Uhum. instituir. O ajuste, eu acho que uma semana a pessoa que tem um mínimo de conhecimento, tá? Vamos falar, É. consegue É fazer porque ajuste eu básico. acho também que, assim, isso é uma coisa que eu vejo que acontece muito com músicos e com luthier. Eu acho que qualquer profissão dessas mais diferentes é mais comum isso acontecer. Que é, em alguns aspectos, e aí vocês podem discordar de mim, tratar a profissão como muito mais complexa do que de fato ela é. Romantizar, né? Tipo assim, fazer ajustes, você precisa ir pra... Não, Calma. não precisa. Eu vou para a Itália para fazer um curso De como Pé de fazer, cavalete. de como Não. cortar um cavalete. Não precisa. Não precisa. Tudo vamos falar, nós estamos falando de níveis. Exato, com todo Quer chegar, respeito. vamos lá, Tem- se quer chegar na excelência, você vai ter que estudar o resto da vida e ainda não vai ficar o melhor que a gente pode fazer. Então, são coisas diferentes. Mas o ajuste básico, que é o que mais precisa, Uhum. então, eu creio que uma semana uma pessoa esforçada que tenha vontade consegue, É. consegue tenha realmente uns- aprender. uns 50 cavaletes para queimar. Exato. Mas que tem oportunidade, por exemplo, em toda cidade tem alguma loja, toda cidade tem uma escola de música, Sim. que você pode, depois desse curso, ir lá se oferecer, olha, eu deixo fazer ajuste. Mas também entender, cobra um valor baixo, que você vai ter sempre trabalho, Exato. e a responsabilidade é menor. Então você faz o ajuste básico. Então tem que cobrar um preço Básico. justo, um preço básico. Chegar um instrumento já Exatamente. muito Chega um de instrumento de alto você- nível, Opa, era isso que aconteceu, até exemplo com o Fábio e o Ruth, aconteceu um aluno desse curso, encontrou um violino, olha, Fábio, isso aqui, o que é? Mandou e falou, olha, para isso aí, deixa que a gente vai cuidar. Então ter isso, se ele não tivesse
É, O que teria acontecido, ou poderia ter acontecido, óbvio, né? Não vou falar estragado o instrumento. depende da pessoa, sim. Mas essa pessoa tinha muito respeito. Então, isso, aprender no curso como respeitar, é o primeiro passo, sabe? E foi muito legal. Essa é uma boa experiência. É uma profissão assim, imagina você chega um violão, por exemplo, na sua mão, É. e você não sabe exatamente o que que é, e você arruinar um trabalho de 200 anos atrás que está em perfeito Mas estado. Aconteceu muito isso. Muito, Eu muito. imagino. Tanto que Imagina aconteceu. quantos instrumentos... Olha, eu Arruinar não, porque sempre dá pra, Mas quase sempre dá pra eu vou falar o recuperar, seguinte, tem um mas... caso, na época eu fiquei muito pé da vida. É óbvio que eu não vou comentar os nomes, mas é o seguinte, um violino meu foi vendido, não me lembro para quem, claro, mas me mandaram a foto depois, tinha sido restaurado por alguém que não sabia restaurar. E mexeu no verniz e colou mal. E aí, quando uma pessoa... E é o como seu tá em nome lá na Manaus, etiqueta. exato, como estava em Manaus, uma pessoa comprou, me contactou. Eu olhei quem fez esse trabalho. E aí, no fim das contas, para a pessoa mandar para São Paulo, é realmente caro, é inviável. E lá no interior do Amazonas não tem ninguém que pudesse trabalhar. E na época eu falei, olha, já está arruinado. Já estava arruinado, tem que trocar o verniz, pelo menos para o violino voltar a viver. No caso, o que eu fiz? Vou deixar o violino parado? Não, pedi um colega que mora em Rondônia, que é o Tércio, não sei se vocês já ouviram falar. Aham, claro. Tércio, faz o possível, o seu melhor que você pode. E o Tércio começou a me mandar foto. Professor, estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso. Então, assim, esse foi uma coisa que me chateou na hora, bastante, quando eu vi. E a gente fica Esse triste. é um aspecto da profissão que eu acho que eu não tinha parado pra pensar até agora. Que assim, às vezes você faz um super bom trabalho, Sim. mas dependendo das mãos que vão passando esse trabalho, e vamos supor que eu compre um violino do Gabriel, que é Vinícius Facchinetti. É. Só que já foi ajustado e restaurado por sei lá Passado quem. por um monte Só de... que eu não faço a menor ideia disso. Então pra mim, nossa, esse é o trabalho do Facchinetti? É horrível. Exato, exato. Então, por isso que eu pedi, poxa, leva o violino, vamos trocar isso aí, porque realmente o filme queima muito. Queima Você muito. quer fazer, né? Você quer pegar, porque é seu nome que tá lá. Exatamente, é meu nome que está lá. Mas na época eu fiquei tão chateado e depois, conversando com o Casara, ele falou, Vinícius, isso é inevitável. Você não tem condições de Ao longo do controlar. tempo, O não tem que como. você acha que aconteceu com o Stradivarius, com o Villon, com outros grandes Quantos montanhanas violinos você consegue... Quantos instrumentos Ah. você consegue fazer em um ano? por ano? É, Hoje, eu tenho feito na média de 10 10. instrumentos, sendo 3 ou 4 violoncelos por ano. que dá muito mais trabalho, Muito. leva mais tempo. Exato. 22 anos? Quantos estão Então, espalhados São por aí? 22 anos. Eu não sei exatamente não, mas Já tem violoncelo 220. mais ou menos uns 25. Violoncelo eu comecei a fazer depois de muitos anos de profissão, então Já estava contabilizando melhor. 25 violoncelos, 26 violoncelos. Violino deve ter passado de 60. Tem uma 70 coisa que eu não entendo e não entra na minha cabeça. Como que a pessoa compra um instrumento de um luthier sem tocar, sem saber o que vai receber e para daqui a um ano? Eu confesso que é uma coisa que eu também fico Você também fica pensando? Um investimento Eu razoável. entendo algumas... Não é gasto, para Eu mim é entendo algumas investimento. lógicas. Na minha visão de músico, pensando apenas como músico, eu não consigo entender muito bem. Exato. Ele também não. Como, Mas, talvez como investidor, Aí eu consigo entender. beleza, Exato. porque o instrumento nunca vai perder valor. Ele vai cada Um bom vez vai instrumento aumentar. não vai. Vai crescendo. Vai aumentar, vai aumentar. O dia que ele morrer, então, nossa, Imediatamente já... imediatamente Ó, já. não quero morrer. Vamos comprar bastante dele e nós Por manda. exemplo, compra bastante, gente. Vai valorizar o passe. Mas Beleza, vamos- como investidor, Como investidor, seu nome tá é lá, claro. carimbado, acabou. Vamos lá. Hoje meu violino custa muito mais do que custava há 10 anos atrás. Porque eu estudei, porque eu evoluí, porque estou na Itália, por isso uma série de coisas. Mas, por exemplo, é muito claro para mim, realmente o melhor investimento é a encomenda, ao meu ver. Porque você consegue trabalhar da sua maneira. Por exemplo, quando alguém vem me pedir informação, quero comprar um violino, eu vou estudar a pessoa. Um pouco... A gente faz uma Mas isso consulta. você. Mas luthier idôneos também. Vamos falar luthier sério. Também. Mas, tipo assim, a Também. pessoa fala assim: eu gosto de um som assim, assim, assado, Exato. e com base na construção. A gente vai Porque direcionando. eu já vi, não sei se pode falar ou não, depois qualquer coisa a gente corta.
Pode. Você terminar um belo do instrumento, entregar Só não sem gostar. tocar, cara. E o músico, não. E o músico tocar e o instrumento assim. Vou E falar. ele sossegado, Por assim, exemplo, não toma. eu fiz, Sossegado, ó, assim, tipo assim, eu fiz várias, o instrumento ó, tá vamos top lá. e ele nem tocou. Eu fiz várias vezes esse tipo de teste, que é um teste também que eu vou me desafiando. Eu não conto, porque para terminar um instrumento, só passar, não passar o arco. Porque quando eu ia construir um instrumento, eu gostava que o músico fosse o primeiro a tocar. Isso é muito legal para o músico, porque você cria legal. uma coisa também Experiência. afetiva, aquilo ali, que você legal. constrói. Então vamos lá, o Gabriel falou, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então vai ter um Você músico que vai deu a falar luz assim, e agora tem que ir pro peito É. da mãe, né? exato. O músico vai assim, ele vai falar, eu gosto de fundo inteiro. Então, se você oferecer um fundo bipartido, em duas partes, ele não vai querer, não vai gostar. Então tá, eu gosto de bipartido. Eu gosto de verniz envelhecido, avermelhado. Então não adianta você fazer amarelo, Sim. não faz sentido. Eu gosto de um timbre encorpado. Então você vai trabalhar tudo aquilo, madeira, tudo, você vai em torno Desde a daquilo. escolha da Desde a madeira. madeira, da escolha da corda, da escolha das Se montagens. eu falo mais ou menos o timbre que eu Tudo isso. quero, você consegue fazer os cálculos muito loucos na sua Sim, cabeça. exato. Eu já estou pensando porque a experiência te faz pensar nisso. Ah, Pô, então não adianta eu pensar, o Jean gosta disso, eu não vou Então não é esse entregar um abeto, é esse instrumento. abeto aqui. Exatamente. E forma também Exatamente. E forma também. influencia nisso. Claro. E ali claro. também, só Forma para também. deixar mais claro ainda, você vai escolher onde você vai tirar mais madeira, deixar mais madeira no tampo, no fundo, Exatamente. e vai... Então, isso tudo varia chegar mesmo nesse de resultado. pessoa pra Claro, pessoa? claro. E de instrumento para instrumento. E de madeira para madeira. De modelo de modelo. Então tudo, Que doido, tudo porque influencia. Então, Você fala, Vinícius, vai- eu quero um instrumento ardido que grite. aí você vai fazer a construção de uma maneira. uma Aí você folha deixa de um pouco menos papel, madeira. assim, né? Mas existem consequências de algumas coisas que não dá para você fazer. Sim, sim. Mas, por exemplo, a gente vai trabalhar de acordo com tudo isso. Tudo isso. Tudo que você está me falando, eu vou desenvolver mentalmente para poder chegar a um caminho. Ah, é perfeito, vai dar aquilo. Não. Mas você tem um interessante. caminho. Não adianta eu querer um timbre escuro e fazer com uma madeira que vai nítido que ela vai ter um timbre claro. Então É não dá. nítido pra você, porque Nítido. pra mim não é. Pra... Olha a madeira assim. Você sabe É que eu claro. sei identificar qualquer madeira, né? Olha que maravilha. Eu bato o olho e eu falo, é uma madeira, definitivamente. Acabou. Acabou. Mas isso, então, a gente tem como direcionar. Isso é fato. A experiência vai te falando isso também, vai mostrando esses caminhos, vai mostrando tudo que a gente... E claro, você vai vivendo isso e aquilo outro, a gente vai tendo... Porque assim, na caminhos minha novos. cabeça, até 2 minutos atrás, era assim, você tem a forma estrade. Ah. Então já tem a cartilha pronta, tantos milímetros aqui, tantos milímetros ali, tantos não sei o quê, Não. tantos não sei o quê. Varia porque a madeira também ela te pede para trabalhar. Depende da densidade dela, o corte, quanto mais altura, pouco mais altura, a venatura, tudo isso vai influenciar. Quantos anos de corte ou não, isso tudo muda tudo. Então são muitos aspectos a pensar. Caramba. Por isso que a gente está falando de estudar é importante por isso. Quer ser um expert é outro Aí não vai tipo dar de em uma estudo. semana. E Não vai tem dar a uma semana, forma óbvio que não. Vinícius Facchinetti também? Eu fiz meu primeiro violino autoral agora. Eu nunca fiz um violino autoral porque eu nunca me O que achei significa capaz. um violino autoral? Vamos lá. Quando nós pegamos um violino, a gente se inspira em algo. Se inspira em algo. Claro que eu fiz um autoral inspirado em vários algos. Tenho um cliente que é muito sábio, muito consciente de tudo. Ele tem muitos violinos. Eu queria fazer algo que ele não tivesse. Ou algo que fosse um pouco diferente. Então eu comecei a desenvolver algo, pontas, filete, bombatura, Fs e voluta, que fossem mais a minha cara. Então o primeiro violino que eu fiz mais a minha cara é aquele ali, que eu acabei de entregar, inclusive em Legal. Campinas. Então, O que você acha, falando assim, o que tem de diferente nesse violino em relação aos modelos mais comuns? por A pessoa exemplo, consegue enxergar não, isso? não, um músico... A pessoa vai ver e vai saber que é um músico violino. natural não. Um músico natural, digamos, um músico que não Mas entende tem, bem assim, de violino. tem algumas coisas, aí se eu estiver falando grande besteira, você me sim. corrija. Dá para identificar de maneira relativamente simples se é uma forma Strade ou se é um Guarnerius. Sim, claro. Se é um Madini, obviamente, que é bastante diferente. O Madini tem um peito de pombo. O Steiner, isso Exato. Nesse sentido, se eu tenho alguma coisa de diferente desses de Strade, por exemplo? Não tão diferente assim, não tão diferente, porque eu usei um pouquinho do Strade, um pouquinho que eu gosto do Guarneri, um pouquinho que eu gosto do Guadagnini, um pouquinho que eu gosto de Brescia, dos instrumentos brechianos, foi um pouquinho
de cada coisa que eu já tive de experiência e fui trabalhando. E automaticamente é minha identidade. Os meus instrumentos acabam tendo um pouco um padrão Vinícius Facchinetti, que é inspiração. Então, eu quis fazer esse violino. E quando é uma pessoa que entende, que é um expert, ele pega o violino e fala, olha, realmente seu trabalho mudou. Isso é legal, isso é bacana. Porque a gente recebe muito elogio. Claro. Mas o imagina. Casara já me falava quando eu tinha 18 anos, cuidado com o elogio de leigo. É, E é um problema na minha profissão, porque a gente começa a receber elogio, nossa, que maravilha, que maravilha, que maravilha, e aí você acha que realmente é uma maravilha. E aí a gente começa a decair. Então, quando o expert faz um elogio, aí as coisas realmente estão indo para outro patamar. Eu recebi esse elogio e realmente eu acho que essa viagem para o Brasil eu estava precisando para poder novamente ter um respiro, novos ares. Eu estava conversando com a minha esposa sobre investimentos, né? E um assunto que a gente chegou é que uma boa parte da população brasileira não tem ideia de que comprar um violino com um luthier seja um investimento, assim como comprar uma casa. Então a gente vê as pessoas investindo em um monte de coisas, né? Por exemplo, esse prédio aqui é lindo. O dono dele tem um monte de outros prédios maiores até e lindos também. Mas às vezes o cara não tem um violino. Exatamente. E e um poderia violino, dependendo do violino, vai render muito mais do que um imóvel, por exemplo. ter. Exatamente. Você Claro. pensa as famílias Claro. que compraram Strade até os anos 50, 60 agora. Sim. Exato. Hoje foi vendido o último quanto? 45 milhões, se eu não me engano? Um leilão? Uma coisa não me assim. lembro. Foi Uma dólares, teve uma 40. viola, a Teve 45 também milhões. 45 milhões de dólares. Meu Deus do céu. Então, como investimento, você falou tudo. Quando você encomenda um instrumento de um luthier, como investimento, óbvio. É um E às vezes, assunto a gente está falando legal. de uma viola de 45 milhões de dólares, que é uma viola Guarneri, se for a mesma viola que eu estou pensando, Acho que é ela mesmo. Essa mesmo. e a família que provavelmente detinha ela até os anos 50, talvez tenha pagado 200 mil dólares. Ou menos. Ou menos. Ou menos. Ou Provavelmente menos. era menos. Então, assim, é um... Foi um salto assim. Que ação normal que você... Nenhuma. Então, muitas instituições financeiras têm violinos Sim, como acervo. Sim, isso é Ou muito legal. quadros, ou algumas coisas, ou patrocinam museus. É como um Muitos. quadro, né? Como um Exato. quadro. Exatamente. muitos dos grandes violinistas que a gente assiste tocam em violinos que pertencem ou a grandes bancos ou grandes instituições Exatamente. Não financeiras. necessariamente precisa ser para um músico o violino, né? Eu estava conversando com ela sobre isso. Falei, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização para atrair esse público investidor e que investe em várias coisas para eles Pra esse comprarem mercado. instrumentos. Para esse Né? mercado. Mas aí para eles comprarem instrumentos e deixarem com as músicas, que aí dependendo Pode valoriza mais deixar ainda. com o músico, pode alugar para o músico, ele O pode ganhar um Carmelo, aluguel. o Carmelo de Los Santos, que é um grande violinista brasileiro, meu amigo, ele toca um violão que não é dele. É de uma E magnata Mas está americana. valorizando muito porque ele está tocando. Exato. Porque se um Porque, violino claro, soa ela muito Por que que bem, valoriza não o vai- instrumento? bem. Não com vai alguém tocando? emprestar o violino, não vai emprestar um violino desse pro Jean de Oliveira. Vai emprestar, pô, o Carmelo de Los Santos tá tocando esse violino, sei lá, há 10 anos. Pô, depois do Carmelo vai ser o fulano de tal, fulano de tal. O Exatamente. que conta isso para quem não entende? O que Com- muda? O violino vai soar bem preço. porque tem alguém importante tocando. Se não tocar, soa mal? Porque o violino vai meio... Ele vai se adaptando à falando com pessoa. ele vai também se atrofiando. Vou fazer uma analogia. É como a gente não joga futebol nunca e vai hoje jogar uma partida, no meu Claro. caso, né? Então, não vou conseguir. Você vai ter que ter um Não é desenvolvimento de madeira que novo. tá ali colado e acabou. Não é isso não. É muito complexo. Porque o violino também, o violino sendo bem tocado, ele melhora muito mais Por do isso que um meus violino mal violinos tocado. Nunca ficam Agora bons. entendeu. Claro que tem violinos que têm mais potencial nesse sentido e violinos menos potencial. Nós estamos falando de violinos Bons, para solista, exato. por exemplo. Tá. Então a gente tem isso também. E o Carmelo é o Carmelo, né? Demoramos para falar o nome dele. Porque realmente toca muito. E tudo isso vai agregando. Minha área muito de atuação está sendo violoncelo. E violoncelo a gente tem uma belíssima experiência. A minha última experiência grande foi fazer a cópia do cello de um grande cellista. A cópia era uma inspiração muito mais fiel, porque eu tive o instrumento do lado, que era do grande professor Matias de Oliveira, que
É um grande amigo que nos deixou há pouco tempo. Então, quando eu peguei o cello dele, fui fazer o meu, na hora de entregar, meu coração parecia que ia sair pela boca. Por quê? Aquilo que eu falei, escolhi madeira, escolhi tudo, modelo muito parecido. Será que tá? E aí eu fiz essa minha doideira de deixar ele, porque eu montei com ele. Eu montei, fiz o cavalete, fiz tudo com o professor Matias do meu lado. Que legal. Aí eu tava nervosíssimo. A minha esposa contou para ele depois. Ele falou, que isso, não precisa. E assim, eu fiquei muito nervoso. Nós comparamos e fizemos testes acústicos, testes cegas, que quem não sabe, o instrumento está lá tocando, a gente está de costas ou em outra sala para identificar. E o timbre realmente ficou igual. E aí eu percebi que realmente o modelo influencia. O timbre ficou igual. Existiam Legal. diferenças de maturidade, de claro, Complexidade no o instrumento som. dele tinha Então a muitos pessoa anos. que for comprar o instrumento, ela pode comprar sem medo que... Como, Sem medo, eu não diria. é sem medo não, depende de onde você vai. Você tem que Não, com procurar sempre você. Ah, claro. Vai sair aquilo propaganda- lá. a Se ela propaganda. tocou no instrumento seu e foi bom por aí, Eu vou te falar não ela só pode de mim, comprar mas sem medo. os meus colegas, meus amigos próximos, luthiers, não vou citar não, senão eu vou falhar com alguém, mas não conheço nenhum que teve um instrumento devolvido porque a pessoa não gostou. Nenhum. E Não tem essa conheço ninguém. opção? Claro. Não, você não. Quando você compra, se você não gostar, você vai devolver, fazer pessoa outro. faz outro. Porque você não tem que gostar, de fato. Se você não gostar, você vai falar mal ou não vai falar. Então não é propaganda boa. Mas eu não conheço ninguém. Ninguém dos meus amigos. Não sei. Todos aqueles luthiers que foram. Você foi entrevistou no violino didático, ninguém tem esse problema. Eu tive, até hoje, uma viola que foi devolvida por uma menina que era pianista. Só. Porque ela encomendou ela estudava piano e estava fazendo instrumento complementar. Minor. Aí, quando eu entreguei a viola, mas a viola é grande, porque viola também tem esses... A viola era grande Viola pra tem ela. menos padrão do que não violino? não me adaptei. E eu peguei a viola e vendi para um músico que era da orquestra. Estávamos falando sobre Fábio Vanini. E quem me manda mensagem Fábio. agora? Fábio Vanini. Eu vou almoçar. Tá vindo? Ó, eu vou almoçar com ele hoje. Olha que legal. É meu amigo. Vou almoçar Ele com é ele e com o demais. Hudson hoje. Então, isso é bacana da integração que a gente conseguiu criar entre os luthiers, que no passado não tinha. Uhum. Então, desses colegas que eu estou falando, Fagundes, Rogério, também não tem esse problema. Então, investir num violino, você tem que investir de alguém que é idônea. Uma coisa que peca bastante as pessoas, eu estou falando de encomendar instrumento, de violinos profissionais, é ir em pessoas que são, às vezes, autodidatas, que não estudaram, que não fizeram nada. Você tem que ter uma carreira. Quando a gente vai num concerto e assiste lá o programa, a pessoa estudou com tal pessoa, você fala, nossa, deve... Você entende a... O músico, o luthier tem que olhar, tem que ter isso também. Tem que ter uma biografia, alguma coisa que fez, que Mas faz... se eu estive no mesmo ambiente que você, eu já posso colocar o seu nome lá no meu... Se você esteja Resumé? estudando, sim, você Não, pode aqui, ó, eu colocar na conversei minha- com você, tomei um café, pô. Mas não é uma experiência? Você acha que eu não... Peraí, você acha que eu não uso o Jean Oliveira para... Claro que sim. Quantas vezes eu mostrei no nosso podcast? Isso é currículo. Que legal. Isso é currículo. Pra quem não sabe, gravamos um episódio do podcast lá no Violino Didático, com o Facnete, foi muito legal. Foi muito legal. Falei demais. Mas foi muito legal, porque o Jean, ele tem um carisma que deixa... É demais, né? A gente... Ele... Você seria um bom psicólogo, você tira coisa da gente. compra um divã lá. Como divã. Teve alguma repercussão legal pra você? Assim? Teve. Por exemplo, você vai a um podcast, você é convidado, onde tem grandes nomes, automaticamente já te olham como um grande. Você pode até Você nem é um ser, grande. Mas, falando nisso, poxa, você tinha feito entrevista com pessoas que eu admiro muito, sabe? Colegas da música, colegas do ramo, tinha entrevistado o Gabriel Pena, entrevistado o Gabriel Fábio, André, Rogério, que são meus amigos, e vários nomes da música. Uhum. Então, poxa, você está ali no meio, você é grande. Aquilo que eu falei, ir para a Itália é isso, está no meio dos grandes, te torna grande? Não, mas você busca chegar a ser grande. Lá na Itália você foi num podcast também, né? Fui num podcast. Era Fui do num quê? podcast. É um podcast, eles chamam várias pessoas que vivem no exterior, principalmente na Itália, para contar um pouco a experiência que tem morando fora, contar um pouco de tudo. Que tem alguém que tem uma certa relevância. Eles acharam que eu tinha uma certa relevância. Você contou uma história E engraçada isso foi uma lá. das coisas. Poxa, vi num podcast de violino. Esse podcast, né, eu contei a história, eu repostei um pouco disso. Conta de Falando novo, cara. sobre
a faca. O que aconteceu? Um dos motivos de eu também pensar em largar o Brasil naquele período era que a violência era muito grande. E aí eu viajava muito, ficava 3 meses fora, minha esposa andava no carro com uma faca. Eu cheguei no Brasil, ela estava com a faca. Claro, Tatuí não é tudo aquilo. Hoje eu vendo e falo, não é nada. Mas naquela época tinha o sequestro do Pix. Então as pessoas entravam no carro com uma mulher e a criança e fazia Pix, esse tipo de coisa. E ela ficou com medo, né? Que a mãe, quando é recém-mãe, ela começa a ter muito mais medo de tudo, a sensibilidade aumenta. E isso foi um dos fatores que eu contei lá, ela até me xingou outro dia que eu republiquei, porque hoje ela vê que não precisaria tudo aquilo. Que em Tatuí, gente. Mas acontece os casos também. Mas hoje, estando de fora, também, uma bela experiência de falar, o Brasil é muito bom, tem muita coisa para a gente crescer aqui. E eu não vou largar isso aqui nunca. O que A gente cresce muito. que você sente falta do Brasil? Isso aqui, alegria. Isso eu sinto falta. Amizade, eu sinto falta. Lá na Isso Europa é não um tem, pouco mais... Se faz amigo, claro que se faz amigos. Demora muito mais fazer, demora muito mais. Quando você faz é pro resto da vida. Mas não é a mesma coisa daqui. A gente não tem esse... Lá não se tem esse carisma. Não se tem essa coisa de eu ligar, por exemplo, conheço o Jean, eu tô perdido, Jean, por favor, me ajuda porque aconteceu alguma coisa. E o Jean vai se sentir vontade de... Claro, não tô falando de gente folgada, tá? Esquece. Mas estou falando de gente que tenha alguma coisa. Isso aqui a gente tem muito mais. Então a gente consegue criar mais raízes. No nosso caso, a gente virou amigo, muito mais próximo do que eu conheço pessoas na Itália que não vou conseguir. Inclusive foi num perrengue que eu fiquei sabendo. Foi. Foi um perrengue aí que, poxa, o cara não faz check-in no hotel e aí a gente não consegue entrar, tem que ficar no meio da rua. Não, esse foi outro perrengue. Não, como que vocês se conheceram, vocês dois? O perrengue da... Não, a gente se conheceu na Oliver mesmo, ele foi Sim. visitar lá quando era no Sobral, na garagem lá, né? Primeira vez. E a gente teve um contato, primeiro contato ali. Como cliente. Profissional, só. E ele gostou muito, tal, né? E elogiou pra caramba. Falei, meu, né? Que bom. A gente precisa de A lojas, gente tava assim. começando ali praticamente, né? Isso lá em Guarulhos. Guarulhos. Depois de um tempo, minha esposa foi tirar a cidadania italiana. E aí nós ficamos alguns meses na Itália. E nós fomos, de certa forma, qual palavra que eu posso usar? Mas enganados lá, né? Tem muita gente que... De certa forma, não, no fim das contas, Fomos, né? Passamos uma dificuldade lá pelo Venderam que idioma. vocês conseguiriam a cidadania e chegou lá não era exatamente isso. Chegou lá, não era exatamente nada do que venderam pra gente, né? Então, desde a casa, o lugar onde a gente ficou, que foi, eu acho que o pior, porque a gente foi num momento de frio, a casa não esquentava direito, a água não Mofo, esquentava né? direito, a casa tinha mofo. Então, foi bem difícil. Isso foi mesmo. Foram tempos difíceis ali. A gente não podia sair porque precisa esperar o fiscal chegar, não sei o quê, né? Então, a gente não podia sair. A pessoa falava que ia buscar a gente para levar para almoçar ou jantar ou comprar alguma coisa, não passava, a gente não sabia onde é que estava, como é que fazia. Era bem no interiorzinho da Itália lá. Tinha um lugar que não aceitava cartão, Lugar a bem gente estava ruim, sem na verdade. dinheiro. E assim, Então foi um perrengue. um perrengue chique, porque são da Itália, né? Mas, Mas mas é um perrengue. Não, E pra quem por nunca mais foi que- pra fora do Brasil, você vai pra Europa, você voltou uns 35 anos no passado no quesito tecnologia e tudo. Tinha um né? lugar que não aceitava cartão na Itália. Internet. Internet, A cara. fibra chegou. Que legal. Semana parabéns. passada, Os vizinhos têm as coisas. A fibra chegou. Exatamente. Então, E aí foi que o Vinícius, com a Jaque, falou, meu, vem passar o final de semana aqui, né? né? E a gente... E vocês não se conheciam muito bem ainda. Se conhecia porque de cliente, mas... Tá. pouca coisa, assim. Se Só sabia um quem falava, era e o que fazia. admirava, Sim. tal. E aí foi que a gente foi pra casa dele. Ele foi lá buscar a gente no final de semana, passamos o final de semana com ele. E ali, depois de uma ou duas cervejas também, a Mas gente foi soltando. as nossas esposas começaram a Aí virarem começou. amigas, foram muito legais. Você precisa ir pra feira de Cremona. Eu falei, nunca mais volto pra Itália, cara. Ah, por causa da experiência. Não queria não voltar. Voltou. Voltei. Fomos pra feira de Cremona lá depois. Foi Mundo muito Música. legal, Mundo Música. Visitei também o Museu do Violino lá, né?
E aí foi legal. Aí Aí mudou, o passeio o perrengue é- ficou, aí o perrengue ficou, Não, aí realmente ficou chique, legal. não tem E mais o que perrengue. aconteceu no Japão mesmo? Então, esse hotel aí que... Não, aí começou, né? Começou a amizade Começou a aí. amizade. Vamos chegar no Japão ainda. Gabriel, você tem que ir pra China. Porque 15 anos praticamente importando, nunca tinha ido pra China. 14 anos, né? Importando. Agora é 15. Mas ano passado, 14 anos, nunca tinha ido pra China. Falei, pra que eu vou fazer na China? Não, você precisa ir pra China e tal. Como ele ficou E falando, você já precisa ir pra tinha ido pra Itália. China? Tinha acabado de voltar da China. E... Tinha Não, acabado de voltar. Antes foi da Itália. Gabriel, você precisa ir em Mundo Foi Itália, Música, foi Mundo Itália. Música. Eu, cara, eu não quero ir pro Mundo Música. Eu não quero, eu não vou fazer, não tenho o que fazer lá. Aí ficou falando, me deu uma vontade de ir. Começou a me dar vontade, começou a me dar vontade, começou a me dar vontade. atrapalha a sua vida. Lá é Aí eu todo falei, ano? vou. Todo lado. Falei, vou ver como é que é. Adorei, assim, muito legal, assim, o passeio, tá lá, conhecer a história do violino também, foi demais, né? Foi demais. Aí daqui a pouco você aqui, Gabriel, você precisa ir pra China. Eu não quero ir pra China, vou fazer o quê na China? Já tenho meu fornecedor, já tá fidelizado, né? Vamos pra China. Aí fomos pra China. Bacana também, não era aquilo que eu imaginava, né? Mas assim, bacana. Não era o que você imaginava em que sentido? Eu esperava um pouco mais, sabe? Esperava um pouco mais. Tem, assim, a cidade, onde a gente ficou, tudo, nossa, é muito legal, né? Muito Xangai é tecnológico, lindo, muito tecnológico, assim. Mas é uma Agora, bela na experiência. feira, as pessoas, muitas pessoas não falam inglês. Dificuldade de Então, era comunicação, muito difícil comunicar. tem que voltar a comer Burger King. Muita coisa que não é Foi difícil. profissional, né? Era 2, 3 Assim, fornecedores, assim, grandes, profissionais que realmente falavam. E claro, é um investimento alto também Investimento do Brasil muito lá. alto. Alto em tempo e em custo, é alto. É, alto, muito isso é alto fato. mesmo, assim. Quem Dá pra tá fazer muita coisa na Europa, daqui, não. eu sempre fiz daqui. Mas foi legal, foi uma experiência boa. E a gente tava lá, falou, pô, o Japão é aqui do lado, né? Vamos. E vamos conhecer. Eu falei pro Vinícius, né? Vamos, ele, tamo aqui. Do lado a China é Do lado. gigante. Então, né? achei que era do lado, que ele falou que era do lado. Eram 3 horas de voo. Você olha no Não, pra mapa. quem viajou 29, né? Você, né? Tiveram só 12. É, você tá lá. Mas deu 2 horas e 40 o voo, né? Quase 3 horas, não? Quase 3 horas. É. Perto. Perto. Não, come daqui a, sei lá, Ceará, É, Fortaleza ou Recife. não. Recife. É longe, pô. Não era perto. Aí, enfim, fomos para passar uma noite e voltar, Uhum. né? Aí chegamos lá, e aí Vinícius, tá? Que alugou. Eu aluguei na China, ele alugou lá no Japão, Teoricamente. teoricamente. Aí ele alugou, falou, não, já não se preocupa que eu aluguei um Frases que a hotel, gente escuta aluguei, antes de aluguei, dar aluguei. ruim. um Airbnb, não sei o que ele falou. Era um hotel. Um hotel. Sem recepcionista, mas Ele era um falou hotel. hotel. Era um hotel sem recepcionista. Né? Chegando lá, tal, achamos o bendito hotel. Na verdade, eram uns apartamentos. Cara, é muito pequeno as coisas lá no Japão. Japão é Né? muito pequeno. Muito pequeno. Aí na hora de que a gente passou, tinha uma pessoa na porta, nós perguntamos, ele não é aqui mesmo. Pode entrar. Abriu a porta, a gente entrou e entramos no apartamento. O que acontece? A gente tinha que fazer o check-in online, porque cada um tinha uma senha para entrar nessa porta Pra entrar na principal. porta principal. Né? Então a gente não fez o check-in, porque Só tinha pegou a uma chave. pessoa que abriu a porta pra gente, porque era de fechadura Aham. eletrônica, né? Aí entramos, tal, tomamos um banho e falamos, vamos sair. Aí na hora que a gente saiu, Na volta pra sair é de boa, você Empurra a porta. empurra a porta e vai. e na volta. E na volta? Trancado. Que não... E na volta, porque a gente não fez check-in, não tinha nossa senha. E Não, aí, deu que tava cancelado. Eu com a chave da porta, a gente tinha a chave da porta. eu Do falei, quarto. Vinícius, Só da porta de entrada, não. eu falo porque pra dava você, como Vinícius, reserva eu lá. nunca mais saio com você. Nós tivemos que esperar, nós ficamos esperando na frente até 6 da manhã. Ficamos lá largados, um frio. Meu Deus. Um frio. Esse aqui deitou no chão, tava roncando e eu, né? Cara, Eu pé da que eu vida falei? já. Nem tinha que chorar mais. Agora eu faço check-in. Vinícius Faquinete Agora eu faço check-in. e eu É. dormindo na rua no Japão. No Japão. É muito Na seguro rua? pro short. Na rua, era na portinha ali. Na rua, cara.
Na porta, esperando alguém, Tinha um- esperando Ó, que tivesse algum santo que abrisse a Pra porta. não falar. Vou contar mais uma também, dessa da rua. Tinha uma lixeirona grandona lá, né, de metal, assim, um containerzinho. E era melhor do que deitar no chão, que tava mais frio. Aí isso aqui deitou em cima da Em lixeira cima da e lixeira. pá. E eu tentando abrir a porta, apertando um monte de campainha, vendo. E eu, Vinícius, Ninguém- tchau, vou pegar um táxi, tô indo pro hotel. Ele, não, peraí que eu vou resolver isso aí. Aí Ninguém, ele ninguém ia, abria, cara, ninguém aparecia, nada, deitou nada, no nada. chão. Ah, eu já tinha, eu lembrei minhas experiências de viagens antigas, Aí, pra porque ele é normal, era um viu, perrengue. filha da Eu mãe? viajei tanto perrengue, passei tanto perrengue. Então, Aqui viu era como é mais uma um. companhia? Não saiu mais. Viajar Era mais é passar uma. perrengue. Não, foi demais. Mas foi divertido. Aí revezamos a lata de Tá. lixo pra dormir, No porque era fim, menos frio. no fim, depois foi divertido. Foi divertido. divertido. Agora contando é Não, divertido. foi Claro. É, mas até na hora a gente ria, assim. tremia, cara, tremia. Ficava Ele lá. olhava assim, burrão. Tem aqueles episódios do burrão. Do burrão. O burrão saiu, a gente Fernando ficava não, mandando. burrão. Falava, mas burrão mesmo. Mas agora eu faço check-in. Aprendi. Tem que fazer, por que tem que fazer o check-in? Então, Aí explicado. vamos ver. Voltamos para a China. Quando voltamos para a China, Quase o foi perrengue, deportado. quase eu não pude voltar para a China, porque eu descobri que o passaporte italiano eu poderia ficar tantos dias na China, 15 dias sem um visto. E o Japão começou a contar meus dias, que hoje a gente já estava 7 dias na China, né? Quantos dias eu ainda ia ficar? Eu falei, quase que eu saí da China, nossas coisas no hotel na China, em Xangai, tudo meu em Xangai, quase Coisas não que a podendo gente voltar para comprou lá. na feira Coisa da também, um feira, monte de tranqueira. coisa que eu... Presente. né? Presente. Então tava tudo na China. E quase que eles iam me mandar para Itália. De volta. Falei, essa é outra história engraçada nossa, tá? Quando ele for em casa, a gente fala, eu tenho 2 filhos, só falo de criança, não tem outro assunto. E as crianças sobem, bagunça pra lá e pra cá, e a gente fala, não, você tem que ter filho. Calma. Você tem que ter filho, tem que ter filho. Eu vou martelando a cabeça do cara até o cara ter. Foi mesmo. Então hoje ele é abençoado também com isso. Influenciador, viu? Rapaz. Autêntico. Não é digital, não, mas é influenciador. Realmente eu vou falando e hoje ele sabe o que é isso, é maravilhoso. Né? E o senhor está no forno. Voltei no da forno, Itália Tá já. no forno. Talvez quando esse episódio sair, talvez já esteja no Olha aí. colo. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Então isso é maravilhoso. A gente fica demais. bobo. Já sabe, Eu vim menina- no carro é pensando. menino hoje, ou assim, menina? velho. É uma menina. Menina? Menina. Pronto, mais um. É mais um com pai Mais de um. menina. A gente fica Eu sou bobo, pai né? de 2 agora, né? Eu tenho uma menininha, a gente fica bobo. Então Bobo demais. bobo demais até. Bobo demais. Mais ainda. Mais ainda, mais. Então, eu fiquei. Você vai ver um serzinho daqui tamanho te dominando. Eu nem nasci, eu já Fazendo tá o me que dominando. quer já. com você. Então, bebê didático eu achei massa. É uma bebê didática. Bebê Cara, a gente didático. comprou até um violininho. Pequenininho. Acho que é 1,32 que a gente comprou. Cara, parece uma miniatura, assim, impressionante. E a gente conseguiu um Suzuki original. Um professor Suzuki do Canadá tinha lá onde ele dava aula, uma coisa assim. Aí ele foi gravar com a gente podcast. Aí ele trouxe 2. Um ficou com o Fábio Que Vanini legal. e um ficou com a gente. Mas um da fábrica original do pai do Suzuki. Da hora. Muito legal. Conhecemos quem faz o- Suzuki também. Conhecemos quem faz a. Ainda existe a Suzuki. fábrica Suzuki? Existe. Existe, eu não sei se pode falar assim, não necessariamente Não é mais feito no não Japão. é feito no Japão. Ah, não, eu imagino que não. Sim. A gente conheceu A gente a, conheceu Tanto que a galera fala, a né? fábrica da que Suzuki. A você gente tem a conheceu fábrica a fábrica da Suzuki Suzuki. da época do Suzuki pai, né? O pai do Suzuki que escreveu o método. Mas o padrão de qualidade é o mesmo. Ah, é? É. Ah, É beleza. mesmo. Muito Manteve, bom, manteve. muito bom mesmo. Eu achei impressionante, pra um velho desse tamanhozinho assim, soa bem pra caramba. Eles faziam realmente naquela época, então era melhor ainda. Eu imagino que sim, não sei. No fim das tinham alguns. Hoje a gente tem muita coisa que distrai a gente também. Então a gente perde um pouco o foco. Uhum. Naquela época não. Não tinha. Hoje a gente coloca um celular para assistir alguma coisa sempre. Para cozinhar, pra fazer. Então naquela época não. A gente fazia, a cabeça era um pouco mais vazia. Hoje a gente busca dopamina o tempo todo, né? É, Isso é assustador pra mim. Assustador. Sabe, falando em filhas, não sei o quê, é uma coisa que eu tenho pensado em mim e tentado corrigir, mas é muito difícil. Ficar menos tempo no celular, ficar menos tempo e agora eu tô ficando hiperestimulado. mais, né?
você Porque acaba... eu sempre fiquei, não fiquei muito, né? Sempre evitei ficar no Mas você celular. vai trabalhar com isso? Mas agora eu tô aparecendo mais na Oliver, fazendo agora podcast. E aí, é igual eu te falei hoje, né? Eu falei, pô, agora eu fico querendo ver quem viu, quantos viram. E Porque nunca você tive É dopamina, interesse aí você quer mais, disso você quer mais, você quer a mais. Você vida vai vivendo inteira. isso. E é o trabalho de vocês, por fim, o Vira trabalho de dizer, é o trabalho. trabalho. Seu trabalho é isso. Mas Só aí, que tem aquela que ter coisa, um o limite, que eu né? tô Pum, pensando é, acabou. beleza, quando eu estiver na frente da Giovana, não tem celular, não tem Esquece, nada. é Vou importante descer isso. pra trabalhar, e beleza, aí eu vou descer pra trabalhar. Passar Isso um tempo de No qualidade. meu né? caso, porque em casa são, enfim. tempo de qualidade, exato. Então, eu também trabalho em casa, automaticamente, por isso que eu faço bastante instrumento, porque eu trabalho em casa. Muitas vezes eu coloco meu para dormir 8h30 e vai volto a trabalhar. trabalhar. Vou trabalhar. Às vezes a gente se É. fala, é 11 horas lá da noite e ele tá lá no No ateliê. ateliê. Lá é 4 horas na frente? Agora são 5, pelo 5 horário horas de na verão. frente. Mas tem isso, então a gente tem que realmente se policiar. E me pego às vezes também, tô lá com o celular por nada, rola um vídeo pra cima e você tá seu filho ali. E o celular tem isso de... Às vezes você entra pra trabalhar, de fato, só que não dá 2 minutos e você tá fazendo qualquer coisa menos o que era o propósito inicial. Você entra pra pagar uma conta. E às vezes a gente tenta se Aí convencer você de já que vê tá... uma Não, eu tô notificação. trabalhando. Não, meu amigo, 2 minutos você tá trabalhando. O resto... Exato, exatamente. Exato. Então, Exatamente. tem exatamente isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado com a tecnologia. Me preocupa um pouco que meus filhos vão pegar a frente, porque hoje só com inteligência artificial a gente está... Eu vejo cada coisa e que vai ser daqui a 15 anos, Pois é. 10. Então, vamos ter cuidado. Exatamente. Cara, como as pessoas fazem pra te achar nas redes sociais? Vamos lá, Vinícius Facchinetti, só isso. Não tem isso no Instagram, lá tem meu contato, telefone. Quem quiser tirar dúvida, pode perguntar. Tem muita gente que fica com medo de escrever pra gente, mas eu tenho um jeito de responder bem educado. Às vezes, como chega muitas mensagens, posso me perder. Se eu não respondi alguém, me perdoa, mas no geral eu respondo todo mundo. Qualquer coisa vocês podem ligar pra Qualquer ele, o coisa. número dele, tô zoando. Tá lá, tem lá meu WhatsApp. Tem seu número? lá. Tem meu número. O cara é Então, acessível demais, hein? Tem meu ele número. é. Tem meu número. Ok. É meu número italiano. Tem meu número italiano. E dá pra chamar no WhatsApp. Eu tenho Não liga, WhatsApp, pelo amor de Deus. Não, eu tenho um WhatsApp do Brasil até hoje, mas ainda do Espírito Santo. DDD do Espírito Santo. Saí do Espírito Santo há 13 anos. Então, mas eu tenho, tá lá o WhatsApp italiano, pode me escrever que eu vou responder. E Boa. eu acho que assim, eu também tinha pessoas que eram inacessíveis na minha cabeça, que não foram inacessíveis. Quando você chega, você conhece, você vê que você Às era um vezes cara, vou te falar, você era um cara que eu achava inacessível. Porque te assiste. Olha que pô, Jean, o Fábio Vanini fala do Jean. Quando a gente lançou os cursos, você era a referência de que a gente ia seguir. Então, é inacessível. Porque você está ali, você não sabe como chegar. É muito incrível. E o Fábio, ele me mandou uma... Não sei se ele te comentou. Quando ele queria lançar, queria ter curso online, ele literalmente só me mandou uma mensagem. Aí eu marquei, a gente foi lá e ficou conversando Mas disso. é porque Que legal. você já tinha uma... eu já tinha uma relação já tinha com uma ele. relação com ele. Então era mais fácil. Mas a gente que assiste pela internet, eu já assistia pela internet. Então você não sabe onde chegar. Como que faz, como que encontra. Só admira, isso é legal. Mas depois você vê super acessível, super divertido, né? Cada legal. gargalhada. E como as pessoas te acham na internet, cara? Oliver Strings. Oliver Strings. Oficial.oliverstrings. Afina aí. É oficial.oliverstrings? É o Ok. contrário, né? Afina aí, Afina ponto aí, oficial. Ponto oficial. Aí deu certo dessa vez. Então sigam afinaí.oficial, Oliver Strings, Vinícius Facchinetti, Isso aí. Violino Didático no Instagram, em todas as redes sociais. Se você gostou, deixa... Eu tô olhando lá na imagem, tem que dar na câmera. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu dislike, tá tudo certo. E comenta, o melhor comentário nos primeiros 7 dias de podcast no ar vai concorrer a 2 jogos de cordas ou um voucher de valor equivalente. Talvez seja melhor a gente trocar por só um voucher, né? Que aí a pessoa escolhe o que ela vai querer. Também. Pro Nos próximo próximos episódio. a gente pensa nisso. Um abração e até mais. Valeu. Tchau. Tchau.